Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs, você que nos acompanhava nas pequeninas reflexões diárias do Evangelho. Nós vamos procurar, com a graça de Deus e o esforço, voltar a esse trabalho. Eu convido você a estar conosco todas as manhãs, refletindo, rezando, através da palavra do Senhor. Iniciar o dia rezando o Evangelho que a Igreja nos propõe. Irmãos e irmãs, nós estamos na primeira semana do tempo comum, iniciando a atividade pública de Jesus e refletindo o Evangelho na perspectiva de Marcos. Por isso nós vamos ler o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, versículo 21, na parte B, até o versículo 28. Estando com os seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau e ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimidou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Todos ficaram muito espantados e perguntaram uns aos outros: "O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, deste Evangelho, entre muitas lições que nós podemos tirar para aplicar na nossa vida prática, pessoal, comunitária, nós somos chamados a olhar para um detalhe que Marcos traz sempre na sua narrativa: o silêncio messiânico. Há uma busca de fazer com que os leitores entendam, e muito mais que entendam, façam uma experiência da verdadeira identidade de Jesus. É uma característica também de Marcos colocar Jesus sempre recomeçando. Em vários momentos vamos encontrar Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Jesus começa a ensinar sempre, mostrando para mim e para você, para nós, que sempre vamos precisar recomeçar. Recomeçar é o mandato de Jesus. Por isso Jesus em Marcos sempre vai começar de novo. Irmão, não se canse de recomeçar. A segunda lição que nós podemos extrair desse Evangelho é o risco que nós corremos de nos deixar possuir pelas pessoas, pelos bens, pelas coisas, pelas ideias, pelas emoções. Esse homem que Jesus encontra na sinagoga estava possuído por um espírito mau. Quantas vezes nós nos deixamos possuir pela raiva, pelo rancor, pela injustiça, nos deixamos possuir por tantas coisas. Quantas situações rouba de nós a liberdade. Não vamos nos deixar possuir por nada. Vamos exercer as nossas escolhas com liberdade no Espírito. Irmãos e irmãs, neste Evangelho, Jesus, ao olhar para este homem, ele diz ao espírito mau: "Cala-te e sai dele." O verdadeiro exorcismo, às vezes e quase sempre, será o silêncio. Quantas vezes nós falamos coisas desnecessárias, adiantadas, fazemos juízos de valor precipitado, emitimos conceitos sobre situações, pessoas, realidades, quando nós deveríamos calar. O silêncio é uma forma eficaz de exorcizar muitas coisas na nossa vida.
comece a silenciar o seu coração. Comece a silenciar a sua língua, a sua palavra. É necessário fazer silêncio. E aí vamos perceber que muitas emoções, que muitas palavras destrutivas que saíam da nossa boca, vão começar a dar lugar a palavras que constroem, que edificam e que curam as pessoas. Faça essa experiência. Irmãos e irmãs, vamos juntos com Jesus iniciar a nossa ação evangelizadora nesse tempo comum, partindo destemido, com coragem e cheios de esperança. Rezemos por todos os enfermos, rezemos pelas pessoas angustiadas, rezemos por todos aqueles que necessitam das nossas orações, mesmo que nós não os conhecemos. Desça sobre você, sua família, sobre o seu projeto, sobre a nossa paróquia, sobre a nossa diocese, desça sobre o nosso bispo, Dom Antônio Fontinelli, sobre todos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós.